Muita coisa na cabeça. Ai, porque leitura não é pra mim, é pra todo mundo que quer. Se você quer, você vai conseguir aprender a ler. Calma que eu também já fui o tipo de pessoa que não gostava de ler, que não lia livros, que não lia a Bíblia por simplesmente achar chato e porque eu não conhecia os métodos que hoje eu conheço para poder aprender a gostar de ler. Então eu quero falar para você, eu quero te passar aquilo que me ajudou a gostar de ler a Bíblia, tanto a Bíblia como outros livros. A primeira coisa que eu fiz para poder aprender a gostar de ler foi eu comecei a ler. Gente, não tem segredo, não tem uma fórmula mágica. É você querer. Se você quer, já é maravilhoso. Já é muito bom se você já querer ler. Porque isso já te ajuda muito. Então, o desejo de querer ler já ajuda. Então, se você quer ler, se você quer, mas você não consegue porque você acha chato, porque você, quando pega o livro, já começa a bocejar, já começa a querer dormir, já começa a querer fazer outra coisa. Aí você já começa aquele tique, tique, tique. Aí você acaba fechando o livro e desistindo. Uma coisa que é super importante e que eu adotei para que eu não parasse e não desistisse é ter constância na leitura. Ou seja, se você quer. Um exemplo. Ler a Bíblia em 1 ano, ler a Bíblia em 6 meses, ler a Bíblia. E se você quer fazer isso, você precisa ter constância e vencer o teu desejo de não querer ler ou de não conseguir ler. Você tem que pegar a Bíblia e lutar contra a tua vontade de não querer ler, de querer sair. Faça isso, tá? E aí você pega a tua Bíblia, abre, leia com constância, sem parar. Tô dizendo pra você passar 1 hora ou 2 horas lendo não, tá? Mas se você tiver, tipo, por exemplo, ler um capítulo por dia, tenha constância. Ah, mas é porque hoje o dia foi corrido, não li pela manhã, não consegui, não tive tempo. Arrume o tempo, organize sua rotina e arrume o tempo pra poder você ler. Mas não perca essa constância, tá? Não perca a constância. Então, manter a constância na leitura é algo que ajuda. Então, você precisa vencer isso. Você precisa vencer a si mesmo e criar essa meta. Não, eu vou aprender a gostar de ler. E aí você começa a ler. E é isso, é simplesmente comece a ler. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a ler, eu disse, não, eu quero ler isso aqui. E eu vou começar a ler, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou terminar de ler a Bíblia toda. Eu quero saber o que é que tem aqui. Segundo passo é, gente, eu percebi que o que eu queria fazer era bom pra mim. Não era algo ruim. Então por que eu não estava fazendo? O que é que estava me impedindo de fazer? Se era minha falta de vontade de ler, eu vou ler. Eu vou vencer essa falta de vontade. Porque eu sei que se eu começasse a ler, seria algo bom. É algo bom pra mim. É algo que vai me ajudar. É algo que vai me ajudar a crescer. É algo que vai ser maravilhoso. Então eu vou começar a ler. Apenas comece. Apenas comece, tá? Então, o passo 2 é isso. Apenas comece a ler. Não fique colocando muita coisa na cabeça. Ai, porque leitura não é pra mim. É pra todo mundo que quer. Se você quer, você vai conseguir aprender a ler. Faça o seguinte. Procure um horário do seu dia que seja bom pra isso. Bom pra você pegar um livro que você queira ler. Ou a Bíblia, ou alguma coisa que você queira ler. E aí você separa um momento do teu dia pra isso, na tua rotina. E se algum dia você não conseguir ler naquele horário que você determinou pra que você lesse, leia em outro horário. Ah, eu queria ler todas as manhãs, mas eu não li nessa manhã de hoje. Então, leia na manhã de manhã ou leia agora pela noite, entendeu? É simplesmente, basicamente isso. E aí, organize a tua rotina, pega um horário pra tu determinar aquele horário pra tu ler. Eu determinei que toda vez antes de dormir eu vou deitar, eu vou pegar a Bíblia e vou ficar lendo ela antes de dormir. Porque eu quero ler a Bíblia toda. Então antes de dormir eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Mesmo sem vontade. Você tem que fazer, você tem que ler mesmo sem vontade. Porque você não vai ser o tipo de pessoa. Talvez você até seja. E se você for esse tipo de pessoa vai ser bom. Mas a maioria das pessoas não tem vontade de ler. Porque realmente às vezes é algo chato. Então você tem que... Pra você aprender a gostar de algo, você tem que fazer aquilo ser bom. Faça a leitura ser bom pra você. Tá? Eu não queria também ler uma coisa que tá sendo chato. Porque é muito ruim você fazer algo que você não gosta. É muito ruim você fazer algo que tá sendo chato. Então, eu aprendi a gostar. Eu disse, não.
eu vou ler isso aqui, mas eu vou ler e tentar gostar disso daqui. Eu vou ler e vou me esforçar pra gostar. Então eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me aprofundar nas histórias. Então eu parecia que eu tava vendo um filme. E aí eu começava a imaginar. Imagine, sabe, as coisas que estão escritas no livro. Comece a pensar e tal. Nossa, essa pessoa fez isso. Nossa, o que aconteceu nessa história? Uau, que ensinamento eu posso tirar dessa história? Então, é essas coisas que te faz ter vontade de ler cada vez mais, sabe? Porque aquilo tá agregando em algo na sua vida, tá sendo bom pra você, sabe? E ler é muito maravilhoso, gente, é muito bom. Vocês precisam. E lembrando, tá? Eu tô falando isso aqui pra vocês que é algo bom e maravilhoso ler, mas eu já fui o tipo de pessoa que odiava ler, que achava terrível ler, eu não gostava de ler. Eu era completamente, minha relação com livros era horrível, era horrível. Eu não gostava, eu achava completamente, era fora do meu interesse ler. Mas eu achava muito bonito quem lia e tinha vontade. Então, tipo, dá pra entender isso. E aí, eu ainda não tinha experimentado da maneira correta. Eu até pegava o livro, eu até tentava ler, pegava o livro mas não dava certo. Eu simplesmente pegava, fechava e desistia. Não desista de ler, gente. Comece a ler. É o passo 1. Comece a ler. Não desista. Tenha constância. Acredite em você mesmo que você consegue chegar lá. Você consegue ler. Você consegue aprender a gostar de ler. A gente aprende a gostar, tá? Isso também é uma coisa verdade. A gente aprende a gostar de ler, tá? A gente aprende a gostar de ler assim como a gente aprende a gostar de, sei lá, eu não sei, mas enfim. A gente aprende a gostar de ler, tá? Então, não se preocupa com isso. Então, comece a ler, é muito bom, é maravilhoso. É isso, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu fiz esse vídeo com o intuito de passar um pouco pra vocês do meu conhecimento sobre o que eu fiz pra poder aprender a gostar de ler, porque eu era uma pessoa completamente não gostava de ler. Mas é isso, tá? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e fica com Deus, tá bom?